Olá! Em 2 vídeos eu usei metáforas e hoje nós vamos falar sobre elas. Elas trazem e representam verdades, são transculturais. Existem sabedorias nelas contidas que vão além de muitos sonhos malucos ou surreais que possamos ter. Elas podem nos fazer chorar ou podem nos fazer sorrir. Elas nos recordam nossa verdadeira sabedoria, a nossa verdadeira natureza, que é baseada no amor e na positividade. Elas nos ajudam a desenvolver coisas baseadas que às vezes estavam ocultas em nosso inconsciente. Muriel Rubekaiser disse que a minha vida escuta a sua. Somos seres interligados. E Robert Gary Lee disse que a sabedoria nada mais é que a dor curada. Histórias, metáforas, ditados, citações sempre existiram e continuarão a existir através de todos os tempos. O livro Uma Abordagem Ericksoniana, de Stephen Paul Adler, é dedicado ao trabalho de Milton Erickson, o pai da hipnose contemporânea e um dos maiores mestres das metáforas que existiam. Ele sabia, como ninguém, contar histórias do mundo. Hoje eu vou ler para vocês. O texto é longo e eu não consegui decorá-lo. Chama-se O Concerto. Enquanto estávamos sentados em minha sala de jantar, resolvendo os problemas do mundo, meu amigo, um renomado escritor de Hollywood, contava as grandes mudanças que aconteceram na sua vida. Durante anos, ele compusera trilhas sonoras de sucesso para os filmes de Hollywood. Ele possuía uma esposa, uma filha, uma casa magnífica, todo o trabalho que ele conseguia gerenciar e muito dinheiro no banco. Porém, em um mês, tudo isso mudou. Ele e a filha quase morreram em um terrível acidente de carro. Seu casamento se dissolveu completamente e desapareceram no golpe de mercado todo o seu investimento financeiro. Ele estava prestes a recomeçar, a fazer tudo de novo. E ele se perguntou: o que estou fazendo com a minha vida? De certa maneira, ele vivenciou sua própria versão da canção de sucesso do filme Alf, de 1966, onde ele fala: de que se trata tudo isso, Alf? Será apenas um momento que vivemos? De que se trata tudo isso? Quando você faz um balanço geral, Alf? Ele passou anos compondo, ganhou prêmios Clio, fez comerciais de TV, ganhou 7 Emmys, tinha uma carreira e a fama conquistada através de sua música. Apesar disso tudo, ele se perguntava
o que estava fazendo para afirmar a vida, que ele haveria de fazer agora. Ele concluiu que chegara o momento de seguir um caminho diferente. Ele parou para descobrir, neste caso, tirar o véu da sabedoria das pessoas famosas e de pessoas não tão famosas, pessoas comuns. Imagine, ele pensou, o impacto que seria a palavra dessas pessoas, não importando se fossem estilos de vida ricas ou pobres, ou como tivessem sido proferidas essas palavras. Quais a sabedoria que elas continham? Ele se propôs a compor uma música baseada e no exato momento em que cada pessoa contasse a sua história. A música, os recursos cinematográficos e uma orquestra de 80 instrumentos ele utilizaria para criar a música e os efeitos que poderiam conduzir a sabedoria e a história dessas pessoas de uma maneira muito importante. Ele, enfim, começou a sua jornada. Ele já havia concluído um DVD nesse estilo. Estava pronto para começar o outro. Eu quero que você, disse ele, fale alguma coisa que venha do seu coração. Alguma coisa que possa fazer uma diferença. Alguma coisa que as pessoas precisam ouvir. Gostaria de convidar 30 pessoas para uma reunião em sua casa. E a minha ideia é a seguinte: sentado ao piano de cauda, comporei a música enquanto você conta sua história. Eu comporei de acordo com cada e toda palavra que você disser. Criarei uma trilha sonora original. Você me daria a honra de contar uma história especial? Fiquei lisonjeado. Infelizmente, lisonjeado demais. É claro que sim, disse eu sem hesitar. Amava o trabalho dele, amava as suas intenções, amava a criatividade e a mensagem e as possibilidades. Não esperei nem um segundo para refletir sobre o que eu poderia ter a dizer. Despedimos-nos com um aperto de mão, rimos e demos um abraço. Fiquei feliz e entusiasmado com a perspectiva que aquela noite especial viria a acontecer dali a poucos dias. Restavam apenas 24 horas quando eu me dei conta sobre aquilo que eu havia concordado. Procurei em todos os meus livros de poesia. Procurei citações, metáforas que eu já havia lido. Procurei incontáveis vezes no Google. Falei com amigos. Logo, eu estava em pânico. O que eu poderia dizer? Na véspera do evento, minha mente estava em branco. Minha mandíbula estava flácida.
e tenho certeza que os meus olhos estavam fixos na grande vastidão, olhando para o nada. Decidi deixar todos os meus livros, citações e anotações de lado. Tirar isto da minha mente. Finalmente pensei, vamos deixar por conta do universo. Certamente eu não tinha a resposta. Eu entrara num estado mental de eu não sei. Saí do meu apartamento e fui à feira comprar uma árvore. Uma árvore? Sim, uma árvore. Havia havido um inverno rigoroso e uma das minhas árvores do terraço havia morrido. Eu tinha uma árvore específica em mente, embora eu jamais a houvesse visto na feira. Mas por que não dar uma olhada? Andando pela rua, entrei na feira e mal pude acreditar nos meus olhos. A uns 200 metros de distância estava exatamente a árvore que eu havia imaginado. Fiquei muito impressionado. Me dirigi ao vendedor, paguei com alegria, cheio de entusiasmo, me inclinei para levantar o vaso. Mas qual? Ele pesava 1 tonelada. Não consegui levantar. Era impossível carregá-la para casa. Expliquei ao vendedor com um longo lamento que eu simplesmente não conseguiria levá-la para casa. Ele me sorriu, sorriso meio banguela. Seus olhos e sua pele eram de alguém que havia tido uma vida muito dura. Ele era curvado praticamente ao meio, como se fora uma árvore pendurada à beira de um abismo, pendendo só para um lado. Qual é a distância que temos que percorrer? Ele perguntou. Alguns quarteirões, eu respondi. Ao que ele afirmou, eu cultivo, eu vendo e eu carrego. Impressionado com a sua determinação e aliviado por ele carregar a árvore impossível de se carregar, caminhamos em silêncio. Eu até pensei, poderia ter dado a ele o endereço e ir fazendo outras coisas que eu precisava. Eu sentia que não havia nada na minha vida que tivesse qualquer conexão com alguma coisa que fizesse parte da vida dele. Caminhei em silêncio, ouvindo as vozes da minha cabeça, as minhas preocupações, os meus preconceitos. Socorro! O que eu poderia dizer? Minha preocupação comigo mesmo foi interrompida. Filhos? Ele perguntou. Oh, sim, tenho um filho, respondi. Eu o adotei quando ele tinha 15 anos. Ele é mexicano e viveu nas ruas. Foi reprovado no ensino médio e agora está comigo. Quando eu o conheci, ele estava desesperado, a ponto de pensar em roubar tortilhas dos vendedores ambulantes para saciar a fome. Voltou a estudar, concluiu o ensino médio e ganhou uma bolsa de estudo parcial em uma das melhores universidades do México. Decidiu aprender mandarim e hoje em dia ele é totalmente fluente em inglês, espanhol, mandarim, no nível de falante nativo.
John Hopkins e Nanjilang tentou e tenho certeza que ele será aceito. Ele está tentando mestrado nessa universidade. Houve uns momentos em silêncio e ele perguntou: como fez tudo isso? Oh, eu disse em tom de brincadeira, apenas reguei. Não, ele afirmou. Não, não. Como você fez isso? Eu o amei, respondi. Não, ele disse. Você acreditou nele. De alguma forma, sua pergunta direta e a sua afirmação da verdade me parece intromissão. Sim, eu disse. Eu acreditei nele. Você acreditou nele, disse com firmeza. Enquanto seguíamos, tornei a perguntar a ele com um ar de travessura. Filhos? Filhos? Ele perguntou. Sim. Eu disse filhos. Ah, sim. Minha esposa e eu temos uma linda e adorável garotinha de 8 anos de idade. O mundo será dela. Ela é inteligente, é criativa e será enfermeira cirúrgica. Como você fez isso? E eu então repeti devagar. Como você fez isso? Ele colocou a árvore no chão, fez uma pausa e sorriu. Eu tenho tido uma vida difícil. Quando eu era novinho, li um livro muito especial, Peter Pan, e eu soube que eu podia voar. Porém, com o passar dos anos, eu esqueci. Eu esqueci de acreditar que poderia voar. Todas as noites, quando coloco minha filha na cama, eu recordo a ela isso mesmo. Nunca, jamais se esqueça que pode voar. Nunca esqueça que você pode voar. Ela nunca esquecerá. O mundo será dela. Ficamos em pé, em silêncio por um momento. Ele pegou a árvore novamente e continuamos a andar. No dia seguinte, minha voz falou quando compartilhei com ele que no dia seguinte eu tinha que contar uma história muito especial, que eu queria contar a sua história. Minha história? Ele exclamou. Por que é minha história? Porque, eu falei, a sua história é a minha história. A sua história é a história de todos nós. Ele colocou a árvore de novo no chão. Suspirei. Talvez nunca chegássemos em casa. Você contaria a minha história? Você contaria a minha história? Sim, eu disse. É claro que com a sua permissão. Você pode contar a minha história desde que você se lembre aos ouvintes duas coisas. Uma é simplesmente a verdade e outra é o segredo. Ele falou com um leve sorriso, mostrando alguns dos seus dentes quebrados. Bom, quando você contar a história, eu quero que você recorde a todos que podem voar. Isso mesmo, eles nunca devem jamais esquecer de que podem voar. Continuei. E o segredo? Ah, sim, ele disse, o segredo. Está vendo esses pequenos calombos nas minhas costas? Ele perguntou, se virando um pouquinho
para apontar as omoplatas. Bem, o segredo. Estou começando a deixar as minhas asas crescerem novamente. E olha só, as penas já estão se formando. Sorrimos um para o outro. Ele ergueu a árvore mais uma vez e sei que havia uma pequena lágrima em seus olhos e provavelmente nos meus também. Ele deixou a árvore e me disse assim: por favor, venha me visitar na feira e me conte se gostaram da minha história. Eu me lembrarei de recordar a eles de nunca se esquecerem que podem voar, afirmei, enquanto ficava ali no hall do elevador e me despedia com acento. Nunca, jamais esqueça que você pode voar. Lembre-se, você pode voar. Para aprender aquilo que você tem esquecido de lembrar, tem que praticar, tem que experimentar as suas asas. Errar, doer em algumas aterrissagens mais turbulentas. Lembre-se sempre, você é um ser único. Não existe outro no universo igual a você. Então, acredite em você e voe. Não deixe que nada ou ninguém dizer a você ou fazer você esquecer que você pode voar. Não se esqueça jamais disso. Voe. Até o próximo vídeo.